Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe grandiosamente a sua vida. Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem, de Deus, o estudo que nós estamos fazendo acerca dos dons do Espírito Santo. Já vimos aqui, inclusive tem a playlist aí no nosso canal sobre os dons ministeriais e agora nós estamos falando sobre os dons espirituais. Vimos no estudo passado sobre os princípios dos dons espirituais, todos eles baseados nas Escrituras, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde inclusive aparecem também lá os dons. Tá? É importante nós entendermos que quando nós vamos fazer um estudo da palavra, até mesmo em transmitir uma mensagem, essa mensagem, esse estudo tem que estar pautado totalmente, integralmente nas Escrituras. Esta é a nossa preocupação e este deve ser o nosso zelo. Então, hoje eu quero, além desses princípios sobre os dons, eu quero falar sobre um assunto importante também, que vai nos dar entendimento sobre a questão dos dons espirituais. Nós vamos falar sobre os continuistas ou continuacionistas e os cessacionistas, tá certo? Vamos falar, são duas linhas teológicas sobre esse tema, que são os dons espirituais, tá bom? Então, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Marcos 16. Nós vamos começar falando sobre os continuistas ou continuacionistas, tá? Vamos falar que eles são aqueles que creem na continuidade dos dons espirituais conforme lá no começo da igreja, tá? Então, os continuistas, eles recebem esse nome porque eles são justamente eles creem justamente na continuação dos dons espirituais para os dias de hoje. E por que eles creem assim? Por causa da ordem que Jesus deu lá aqui justamente em Marcos 16, onde eu pedi para vocês abrirem, vamos ler juntos, Marcos 16, a partir do verso 15, vamos ler, diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí vem a questão dos dons aqui. E estes sinais, Jesus chama de sinais, seguirão aos que crerem em meu nome. Aí ele fala sobre expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesses dois versículos, o 17 e o 18, nós vemos Jesus falando sobre 3 dons espirituais. Nós vemos Jesus falando aqui sobre expulsar demônios, pegar em serpentes e beber coisas mortíferas e não acontecer nada. Seria isso daqui, o dom de operação de milagres, tá? Jesus fala sobre falar novas línguas, falar novos idiomas, tá? Seria o segundo dom. E Jesus fala também sobre impor as mãos sobre os enfermos e curar. Seria o dom de cura. Então, nós temos o dom de cura, o dom de operação de milagres ou de maravilhas, e também o dom de falar em outros idiomas, certo? Então, Jesus fala aqui sobre 3 dons espirituais. Então, está dizendo, estes sinais, estes dons seguirão aos que crerem, ok? Assim, os continuistas, eles creem, tá? Eu vou dar as 2 linhas teológicas e depois eu vou passar para vocês aquilo que a gente entende, como pastor, nosso pastor presidente também, pastor Leonardo, a Igreja Evangélica do Bom Pastor, tá certo? No versículo 19, diz assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, ou seja, eles colocaram em prática o que Jesus ordenou, certo? Aí vem aqui, ó, aconteceu o que Jesus falou, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que eles falavam com os sinais que se seguiram. É sempre importante nós entendermos que os sinais, eles nunca foram, como é que eu posso dizer para vocês entenderem, nunca foi o alvo principal. Eles serviram para comprovar ali que aquilo que eles estavam falando, e a palavra era para salvar, para levá-los até a Cristo, né? Trazê-los de volta a Deus, enfim, convertê-los, as pessoas, né? Então, esse era e sempre será o alvo principal de Deus. Os milagres cooperavam com isso, ok? Mas os continuistas, eles entendem justamente que, uma vez que Jesus ele diz que os sinais vão seguir aqueles que crerem, então, enquanto tiver alguém crendo, os sinais vão permanecer, ok? Já os cessacionistas aqui, que são aqueles que creem que os dons cessaram, tá? Eles vão atribuir isso daqui aos discípulos lá, os apóstolos. Eles vão atribuir que aquilo dali foi para os apóstolos e não para todos. Então, são essas divergências teológicas que existem, tá? Eu digo para vocês já de pronto, não compromete salvação aqui, irmãos, tá? São visões diferentes e devemos respeitar, né? Preferimos investir naquilo que converge, e que são fatores cruciais do Evangelho realmente para a salvação, tá? E nisso, tanto os cessacionistas como os continuistas, muitos deles são coesos nas doutrinas fundamentais da salvação, tá bom? Mas é importante a gente entender isso até para nós entendermos pensamentos em relação aos dons espirituais e a gente até fundamentar coisas importantes sobre os dons espirituais, como nós vamos estar fundamentando aqui, tá? Os continuistas, eles creem, além desse versículo, também lá de João 14. Vamos para João 14. No versículo 12 está escrito assim, olha que Jesus ele disse. Jesus falou assim, ó, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, como lá em Marcos, né, os que crerem, aí ele diz, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Da mesma forma, Jesus fala a mesma coisa lá, ele fala que, né, Jesus ele foi recebido no céu, sentou-se à destra do Pai, é o que ele está falando aqui, o que ia acontecer lá, o que aconteceu lá, e Jesus fala que aqueles que creram, os sinais seguiriam, aqui ele está dizendo que farão obras maiores que ele fez, as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Então, os continuistas creem que isso aqui é para os dias de hoje, porque ele fala que farão obras maiores, e essas obras, os continuistas, ele atribuem muito mais assim a questão dos sinais, né, dos dons manifestados. Os cessacionistas, e a gente precisa realmente concordar nessa questão com os cessacionistas, porque eles atribuem este versículo aqui não aos sinais em si, mas na obra de salvação. Quando Jesus fala fará obras maiores, é no sentido do evangelho, que a igreja conseguiria pregar esse evangelho de uma forma mais ampla. Lógico, o ministério de Jesus foi mais ali em Jerusalém e foi curto, foi durante 3 anos, né? Mas a igreja dele continuaria, né? Se expandiria, chegaria aos gentios, enfim, esse seria o maior. Porém, a compreensão que nós temos aí é um meio termo, né? E a gente precisa realmente, porque quando existem duas linhas teológicas, por exemplo, não significa dizer que as duas, só existem as duas, né? Existem moderados de ambos os lados, né? E essa linha mais moderada dos cessacionistas, acredito também que aqui estão incluídos os dons, só que não como aquilo que é o principal, mas como nós vimos lá, os sinais seguirão, né?
confirmarão aquilo que vocês, a mensagem que vocês irão levar. É mais ou menos isso. Então, é importante nós entendermos que aqui Jesus não está falando nem só de expandir o evangelho, de levar a palavra, e nem só dos sinais, dos dons, os dois juntos. E principalmente do levar a palavra, mas juntamente com levar a palavra, pregar o evangelho, e também os sinais que ele continuaria fazendo, tá? Então esse é o entendimento que nós temos. Mas eu quero te mostrar, estou te mostrando que as duas linhas teológicas pensam sobre o assunto, tá bom? Então, nesse versículo, eles também concentram aí o seu embasamento para afirmarem, né, que os dons, eles permanecem, eles continuam, tá? Vamos falar agora, nos concentrando mais pelo lado dos cessacionistas, vendo os versículos também, vendo as duas posições, tá? Os cessacionistas são aqueles que creem que os dons cessaram, né? Como eu falei para vocês, há uma linha mais moderada que crê que somente alguns dons cessaram, tá bom? Principalmente os de língua, os de milagres e também a profecia, tá? E eu vou te explicar mais ou menos por que eles pensam assim, tá? Então eles entendem que esses dons espirituais, eles foram para o começo da igreja, quando não havia algo pleno ainda, né? Como a igreja consolidada, a palavra de Deus consolidada. Mas, no meu modo de ver, não é coerente. Por quê? Porque aqui não há nada pleno, verdadeiramente falando, né? Quem é pleno é Cristo, nele habita toda a plenitude, mas nós não conseguimos ainda provar de toda essa plenitude enquanto estivermos neste mundo decaído, né? Então, eu acredito que os cessacionistas, eles erram nessa parte, e os continuistas, eles entendem exatamente assim. Então, tem coisas que a gente consegue ser mais de um, mais de outro, entende? Porque é a questão justamente do equilíbrio, do moderado. Mas vamos examinar esse texto onde os cessacionistas eles se baseiam, que é 1 Coríntios capítulo 13. E eu acredito que há um erro de interpretação aqui, pelo menos por parte de alguns teólogos e pregadores cessacionistas, que creem que os dons cessaram. Leiam comigo 1 Coríntios 13, a partir do verso 8. Vai dizer assim, ó, no 8. O amor nunca falha. Paulo está dizendo aqui, para você entender, tá? É importante o contexto. Paulo ele tira o 1 Coríntios 13 para falar sobre o dom supremo, o amor. Então, a essência desse capítulo 13 é o dom excelente do amor. Ok? Inclusive, isso está dentro de um pacote que vai desde 1 Coríntios 11 até 1 Coríntios 14, que Paulo ali ele está corrigindo a igreja. Aliás, a gente pode até estender mais um pouquinho, porque 1 Coríntios 15 fala da ressurreição, e tinha lá aqueles que não acreditavam na ressurreição, enfim. Mas, principalmente, do 11 ao 14, é a questão do culto. Fala muito do culto. Começa do 11, ali a ceia, a questão do véu e tal. E vai para os dons espirituais. É uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja que, vamos colocar assim, pecava muito na questão dos dons. Eles se preocupavam muito com os dons e pouco com o fruto do Espírito, né? Isso é um erro, entenda, para qualquer pessoa hoje, tá? Mas também não se deve ignorar os dons. Em nenhum momento Paulo, ele coíbe, ele explica, e é nisso que a gente se concentra, na explicação, na coerência, na harmonia, né? E tendo sempre como a maior autoridade para tudo a palavra de Deus. Mas Paulo, então, está falando aqui, quando ele falou que o amor nunca falha, significa dizer assim, o amor nunca vai cessar, ele nunca vai acabar. Aí ele vai fazer um contraponto com os dons espirituais. Ele vai dizer assim, mas havendo profecias, ele vai falar assim, profecia vai ter, mas elas serão aniquiladas. Tá aí. Então é nisso que os cessacionistas se baseiam aqui, ó. Havendo línguas, cessarão. Línguas, outros idiomas, vão cessar, uma hora vai cessar.
Havendo ciência, que nós poderíamos colocar aqui o conhecimento, a palavra do conhecimento, que é um outro dom espiritual, desaparecerá. Então ele está dizendo assim, o amor não vai faltar, o amor não vai falhar, o amor não vai desaparecer, o amor não vai cessar, o amor não vai ser aniquilado, mas os dons serão. É esse conceito aqui do que Paulo está falando. Aí ele vai explicar, ele vai explicar agora o que ele quis dizer. No 9 ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está querendo dizer o seguinte, nós não conhecemos o pleno, o perfeito. E aí ele vai dizer sobre o perfeito no 10. Aí ele diz, mas quando vier o que é perfeito, o que é pleno, então o que é em parte, que não é perfeito, será aniquilado. A grande questão é que, por exemplo, os cessacionistas, eles alegam nisso daqui para dizer o seguinte, olha, hoje a palavra, ela já está finalizada, a Bíblia, então é o perfeito, então as outras coisas serão aniquiladas, passaram. Só que esse perfeito aqui, por mais que a palavra de Deus seja perfeita, tá? Esse perfeito aqui é algo além. Esse perfeito aqui fala sobre a questão da volta de nosso Senhor. Está falando sobre o arrebatamento da igreja, a gente lá na glória. Porque lá é o pleno, lá realmente é aquilo que é perfeito. A gente, por mais que a gente vive por graça, por exemplo, né? Por mais que a gente tenha o que é perfeito, a gente não consegue ser perfeito, a gente não consegue ser realmente o que a palavra diz para a gente ser, com perfeição. Não conseguimos. A gente vive por graça, né? A gente depende exclusivamente da graça de Deus. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, eu acredito que os cessacionistas, alguns, tá? Eles erram porque esse perfeito ainda não chegou. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Então, quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, aí sim, aí a profecia, o conhecimento e os novos idiomas serão aniquilados. Agora, existe uma parte dos cessacionistas que fala num processo de aniquilação, num processo onde que alguns dons foram perdendo realmente a validade ou a utilidade. Em partes a gente pode concordar, como vocês vão aprender até o final da mensagem, mas não num todo, tá? Eles atribuem que os dons, eles estão atrelados aos apóstolos. Então, se a época apostólica, né, passou, se aquele colégio apostólico ele se foi, então aquilo que estava com eles também se foi. Se os dons eram para eles, então hoje não estaria mais disponível à igreja, aos crentes, né? E nós não vemos muito por aí. Mas vamos ao texto, tá? Que é o de Efésios 2, no versículo 20, vai dizer assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o que eles estão dizendo? A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, eram os apóstolos que eles, né, tinham os dons. E que Jesus Cristo, né? Então, quando eles conseguiram trazer o pleno, o perfeito, né, que é Cristo, através da palavra, a palavra se completou, o cânon se fechou, o cânon sagrado, né, as escrituras, então a igreja já está edificada e é nessa palavra que ela tem que ser edificada. Então, é importante a gente ver esse lado, porque é muito precioso esse zelo pela escritura, tá? Então, em parte eu concordo com eles, porque não existe autoridade maior do que a palavra, tá? Não existe inspiração maior para a gente do que a palavra de Deus. Só que eu acredito que há um exagero deles pensarem assim, talvez porque há um exagero também dos continuistas nas aplicações dos dons. Então,
O problema aqui, nesse pensamento deles, dos dons estarem atrelados aos apóstolos, é que nem na igreja primitiva os dons estavam só com os apóstolos. Nós aprendemos sobre os dons ministeriais, por exemplo, o dom de evangelista, vimos Estevão e Filipe, eles foram levantados diáconos, se transformaram devido a toda a perseguição na igreja, se tornaram grandes evangelistas, um inclusive o primeiro mártir da igreja, morreu pregando a palavra, o outro transformou a cidade de Samaria, e diz a palavra que havia dons, eles faziam sinais maravilhosos, né? Logicamente, o Senhor Jesus, né, confirmando a palavra deles, operando através da vida deles, mas eles não eram apóstolos. Então, esse argumento não tem muita coerência, né? Então, esse seria o grande problema para esse embasamento deles. Então, eu vou entrar aqui com vocês agora no que eu penso, naquilo que a Igreja Evangélica Bom Pastor pensa, e aí a gente vai meditar sobre, de repente, vamos colocar assim, né, os extremos. Por que existem esses extremos? Existe extremo por parte dos continuistas e existe extremo também por parte dos cessacionistas. Eu posso ser um continuista moderado, equilibrado. Eu posso ser um cessacionista equilibrado, moderado. Existem, sim, esses meio-termos. Mas nós, da Igreja do Bom Pastor, nós nos consideramos continuistas, porque cremos na continuação e permanência dos dons espirituais, tá? Porém moderados. E por que moderados? Com ressalvas. E as nossas ressalvas é em relação não aos dons em si. Nós cremos que eles continuam, porém na aplicação desses dons, que vemos hoje na vida de muitos crentes, que eles estão fazendo, inclusive até mesmo em muitas igrejas. Tá? Talvez por esses exageros que as pessoas estão cometendo, existe o exagero da outra parte. E tipo assim, o dom tem sim, olha aqui o dom, querendo chamar muita atenção. E o outro, não existe isso aí. Eu poderia dizer assim, há o dom, mas não é desse jeito. Vocês entendem? Eu prefiro seguir por essa linha, conforme a gente crê, tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui e eu peço para você, de repente, que você que crê nessas coisas que eu vou falar aqui, que são, eu vou colocar como os exageros dos dons por parte de muitas pessoas e de muitas igrejas. Eu vou falar que aqui a intenção não é atacar ninguém, não é atacar igreja, pessoas, não é informar, é colocar o meu ponto de vista, né? Aliás, o nosso ponto de vista como igreja, agora, sobretudo, mediante as escrituras, tá? Então, nós refutamos o cair pelo poder de Deus, nós não vemos como dom espiritual. Nós refutamos o dançar no espírito, não vemos isso como... pastor, mas se não é um dom, uma manifestação do Espírito Santo, seria o quê? É um demônio ali? Pode ser, mas eu vejo que há muita carne, a emoção das pessoas, até mesmo de extravasar, sabe? Isso barbariza o culto. Isso causa justamente o que Paulo combate em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, que é pôr ordem no culto. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Paulo diz assim, faça tudo com ordem e decência. Então, você vê em muitas igrejas, muitos cultos que não tem ordem. O cair pelo poder de Deus é desordem. Dançar no espírito é bagunça. Não é ordem nem decência. Você não tem, não há coerência. Eu falava até que com os irmãos da igreja, quando nós falamos sobre os princípios, e um dos princípios é que o dom é de Deus, e para você conhecer os dons, você tem que conhecer a Deus, você não viu Jesus fazendo essas coisas.
Irmãos, você não viu a igreja primitiva fazendo essas coisas. Então, a gente não pode querer se basear em movimentos modernos, sabe? Não podemos, está errado. Muitas igrejas estão errando nisso, afundando em meio a essas heresias. Então nós refutamos o cair pelo poder de Deus, o dançar no espírito, o reteté, cultos de revelações, esses cultos que são promovidos, esses cultos que vivem cheios, irmãos, porque as pessoas parecem que elas querem adivinhação, elas largaram o horóscopo, mas elas querem algo similar, sabe? Elas largaram o pai de santo lá, o guia, mas elas querem algo similar, e o evangelho não é isso. E aí, na questão dos cessacionistas, porque eles valorizam muito a palavra, né? São os sola escritura, né? Sola escritura. A maioria dos cessacionistas são reformados, igrejas reformadas, né? Então, realmente é preocupante isso. É preocupante. Nós refutamos cultos de cura e milagres, porque o culto ele tem que ser louvor e adoração a Deus. Esse é o fundamento do culto. Irmãos, curas e milagres são consequências, nunca é princípio de nada. A pessoa não pode ir para a igreja para fazer uma campanha por causa disso, daquilo, outro. A pessoa está com uma enfermidade, ela vai na igreja, vai adorar, vai louvar, né? Pede lá o pastor, um diácono, um presbítero lá, ora, como ensina a palavra, para ser curado. Não a igreja ficar promovendo cultos assim, teologia, nós refutamos a teologia da prosperidade, cultos voltados para o financeiro. O financeiro você ora, um culto de oração, você ora, você pede a Deus, sabe? Até mesmo ensinar as pessoas às vezes, né, em relação a isso também, clamar, isso é válido, mas cultos voltados para isso, nós refutamos. Adivinhações de CPFs, tem igreja, tem cultos que é baseado nisso. Tudo gira em torno da adivinhação. Adivinhou meu CPF. Quer dizer, o falso profeta ali, né, e tantas mais outras pessoas que sabem que a vida das pessoas hoje estão expostas. Hoje existem mecanismos digitais, aplicativos, que é onde esses lobos devoradores, né, esses falsos pastores, falsos profetas, eles usam para fazer, são técnicas de manipulação psicológica que eles usam, né? Até mesmo hipnose. Essas pessoas, eles treinam, eles estudam sobre essas coisas para enganar. Eu falo sempre aqui com a igreja, sabe, irmãos? Existem os ignorantes, existem os imaturos, mas existem também os maliciosos. Se não fosse assim, a palavra não tinha dito. Jesus falou sobre falsos pastores, João e Pedro falaram sobre falsos mestres, Paulo chamou de lobos devoradores, lobos cruéis e cães devoradores. Irmãos, é uma verdade, e a palavra fala que sairia do nosso meio, está no nosso meio eles. Eles são chamados de apóstolos, de bispos, de pastores. São chamados de igreja evangélica, mas de evangelho não tem nada. Então essas coisas aqui, por exemplo, o movimento pentecostal, um movimento que começou nos Estados Unidos, principalmente aqui nos anos 80, foi trazido para o Brasil, anos 80, anos 90, foi trazido para o nosso país, veio muita heresia. Foi um movimento que começou como um avivamento, né? Numa igreja lá, mas na verdade, quando você olha para as escrituras e você vê um avivamento da igreja, eu não vou dizer que foi um, houveram alguns, né, dependendo dos lugares, né? Teve em própria Samaria, mas o que a gente conhece mais ali é em Pentecostes. Vamos colocar assim, o primeiro ali, né? Depois que Jesus ascendeu os céus, a promessa, onde se cumpriu a promessa. Então, quando você olha para Pentecostes, você não vê nada do que você vê hoje. Você não vê. Então, esse que é o ponto, porque você não pode se basear naquilo que pensa o homem, naquilo que faz o homem. Você tem que se pautar na palavra, nas escrituras.
Então, nas Escrituras, irmãos, nós não vemos essas coisas, que eles vão chamar de dons espirituais. Por exemplo, existe a unção do riso. Isso foi colocado como manifestação do Espírito, mas não existe, isso é coisa do homem. A unção lá do paletó que passa, o pessoal, todo mundo cai. Nós refutamos essas coisas. Não acreditamos como manifestação do Espírito. E acabou, não tem respaldo bíblico nenhum. Nenhum. Você pode procurar, não tem. Então, há os ignorantes, há os imaturos e há os maliciosos, pessoas que são enganadas, mas pessoas que enganam e querem enganar. Então nós temos que ter cuidado com isso, tá? Nós refutamos línguas não entendíveis que são faladas, as supostas línguas dos anjos. Não existe isso. Você quer ver uma coisa interessante para você refletir? Houveram nas Escrituras várias manifestações do Espírito, dos anjos. Várias. No Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Em todas as vezes que os anjos se manifestaram, eles falaram nas línguas dos homens. E na língua daquela pessoa, no caso, sempre os judeus, que eles entendiam. Foi assim para Abraão, foi assim para... teve aquele lá também, Gideão. Foi assim para Maria, Isabel, o pai de João Batista, Zacarias. E muitas manifestações desse anjo, o anjo que você vai ver ali, o anjo com A maiúsculo, era o próprio Senhor Jesus, desde lá de Abraão, se manifestando. Tá? Enfim, você não vai ver, você não existe. Quando Paulo argumenta sobre... Mas eu não quero nem me deter muito, porque a gente vai estudar os dons individualmente, né? Quando Paulo cita, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está falando que ele vai falar a língua dos anjos e que a língua dos anjos existe. Ali é claramente uma hipérbole, mas eu vou explicar mais quando a gente for estudar sobre línguas estrangeiras, tá? Não é língua que a pessoa fala e a outra não entende nada mesmo, né? Não existe interpretação, né? Enfim, a gente chama de línguas não entendíveis. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela fala em chinês, a gente pode não compreender, mas o chinês compreende. Entendeu? Agora, a pessoa falar uma língua que ninguém realmente entende, aí é complicado, né? Mas nós vamos passar lá também em 1 Coríntios 14, quando fala que ninguém entende, só Deus. Aí a gente vai explicar sobre isso daí, aquilo com contexto bíblico, enfim, a gente vai explicar tudo direitinho, tá? Mas é fato que nós refutamos essas coisas, nós não vemos como manifestação do Espírito Santo, ou seja, logo a gente não vê como dons espirituais. Então a questão é, os dons continuam, mas não desse jeito. Não dessa forma. Esse é o nosso ponto, é o nosso equilíbrio. Né? E um outro, onde a gente se aproxima dos cessacionistas, é quando eles valorizam a palavra. Porque nós também valorizamos muito a palavra de Deus. E nós acreditamos que os dons, eles foram fundamentais, tanto os dons ministeriais como os espirituais, na formação da igreja, na formação da palavra, da Bíblia, que nós temos hoje no Novo Testamento, tá? No caso, para o canon sagrado ele se fechar. Os dons foram importantes, porque eram os entendimentos que eram dados, as profecias, as palavras de Deus sendo interpretadas, faladas às igrejas, e ali foram sendo compilados os livros, que nós lemos até hoje, cremos que são divinamente inspirados. Tá? Só que, uma vez que a palavra também ela se finalizou, ela se fechou, nós precisamos tê-la diferente daquela época, como a nossa maior fonte de autoridade, de fé, de inspiração, de crença, enfim. Tem que ser a palavra. Então, qual é o efeito contrário? No começo da igreja, foi dos dons,
ministeriais e espirituais para formar a palavra, que está a Bíblia, os dons espirituais e ministeriais. Então foi daqui para cá. Mas e agora? Agora é o contrário. Agora, da palavra para os dons. Em que sentido? Que os dons, eles têm a base aqui. Eles precisam estar respaldados aqui pela palavra. Porque ela é a nossa maior fonte de fé, de inspiração, de crença, de autoridade. Amém? Louvado seja Deus. Aí, leiam comigo 2 Timóteo capítulo 3. Veja se não é isso que Paulo fala. 2 Timóteo 3, no verso 16. Ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada. Dá uma parada aqui para você entender. O que ele está querendo dizer com toda a escritura? Ele está querendo dizer com aquilo que eles tinham lá, o Antigo Testamento, e aquilo que estava sendo formado, o Novo Testamento, através dos dons. É importante a gente salientar isso. Tá? Sendo que ele vai falar toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, que foi inspirada por Deus. E por que ele fala dessa forma? Porque haviam escrituras lá, escritos, livros, que foram considerados como apócrifos, sem inspiração divina. Exatamente, sem inspiração divina. Por exemplo, a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante, a nossa, evangélica. Esses 7 livros foram considerados como livros apócrifos para a gente, sem inspiração. Baseado no quê, pastor? Num período chamado intertestamentário, que foi entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde é classicamente chamado na teologia de o silêncio de Deus. 400 anos sem Deus se manifestar. Se o Senhor Deus não se manifestou, como é que havia inspiração naqueles homens que escreveram esses livros justamente nesses períodos? Vocês entendem? Então, não é do nada que tem isso. É uma fonte muito segura. Não havia manifestação de Deus. Então, ele está dizendo que toda a escritura, essa escritura que foi formada, o canon que foi fechado, ele diz, divinamente inspirado, é proveitosa para ensinar, para redarguir, aconselhar, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o que ele diz no 17. Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que você entende? Se essa palavra ela é perfeita para me instruir, para o que eu preciso de outra coisa? Não tem sentido? Tem sentido, é óbvio, irmãos. De sorte, por exemplo, a profecia como dom espiritual é uma inspiração para você pregar, para você falar o que está escrito. A palavra de sabedoria, para você usar o que está escrito, para aconselhar. A palavra de conhecimento, para você falar algo para a pessoa conforme está escrito. Né? Alguma coisa ali que é necessário ser falado, que esteja em oculto, a gente vai aprender sobre os dons, conforme a palavra. Entende? Então, essa é a grande questão. A palavra ela precisa estar regendo todos os dons. É ao contrário do que foi na época lá, onde a palavra foi formada pelos dons ministeriais e espirituais. Entende? Então, esse é o conceito. É a palavra, nela, tem toda a instrução para eu ser perfeito, no sentido de maduro espiritualmente, e perfeitamente instruído. Não preciso de mais nada para me instruir. Entende? E aí, ainda que venha o dom e o Espírito Santo use alguém, precisa ser mediante as Escrituras. Esse é o grande segredo. Porque no fim de tudo, é a palavra que prevalece e não a pessoa ali com um suposto dom de adivinhação,
de ficar falando para a pessoa, né, que nem em muitos lugares, né, que as pessoas consultam espíritos e que fica adivinhando as coisas para ela. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Além da malícia do homem, existe o engano de Satanás. Os demônios trabalham também e usam essas pessoas. Paulo chega a dizer que eles podem se transfigurar em anjos de luz. Então, agora, com as escrituras finalizadas, os dons dependem dela e não o contrário, tá? Todos os dons manifestados devem estar embasados na palavra de Deus, porque é ela que me instrui com perfeição. Muitas pessoas estão colocando suas vidas na mão de homens, de revelações, adivinhações humanas. Essas pessoas não sabem o abismo que estão se lançando. Hoje, muitas estão deixando a palavra de lado, enganando e sendo enganadas também com esses supostos dons. Eu quero ler um último versículo com vocês, em Mateus 22. Não se enganem, meus irmãos. Existem os ignorantes, aqueles que a palavra ainda não se abriu para eles, mas existem os maliciosos, existem aqueles que estão aí para lucrar com isso, para ganharem muito dinheiro com isso, e estão ganhando. Hoje se vende profecia, hoje se vende uma super oração. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Por isso que eu estou falando sobre o equilíbrio. Nós somos continuistas, mas não estamos nessa seara aí, não. Nós não estamos nesse mesmo pacote aí, não. Não estamos, não. Somos continuistas com essa ressalva. Nem tudo que estão falando por aí que é dom, realmente é dom. Certo? Mateus 22, versículo 29. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja, Jesus não fala, errais não conhecendo o poder de Deus e as Escrituras. É o contrário. O princípio são as Escrituras. Nas Escrituras, você conhece o poder de Deus. Nas Escrituras, você conhece o próprio Deus. Nas Escrituras, você conhece os dons espirituais. Amém? Ela precisa ser a base e o centro de tudo. Tá bom? Não se esqueça também dos princípios dos dons, está na outra mensagem aí que a gente colocou antes dessa, sobre os dons espirituais. A mensagem é os princípios dos dons espirituais, é muito importante, baseado todo ali em 1 Coríntios 12. Esses princípios são: os dons são de Deus e não dos homens. É o Espírito quem manifesta os dons espirituais e não os homens. Os dons são dados para o que é útil e não para as futilidades humanas. Tá certo? O problema não são os dons para os cessacionistas dizerem: os dons não existem mais. E nem para os continuistas, eles pegarem esses dons e fazerem absurdos com esses dons, que na Bíblia a gente não vê, na igreja primitiva não havia, e há pouco tempo atrás não havia. Isso veio de uma forma bastante acentuada a partir dos anos 80, 90, chegando aqui no nosso país, infelizmente. Tá? O problema, então, não são os dons espirituais, mas as pessoas imaturas e maliciosas, tá bom? Então, seja os cessacionistas, apesar de nós não crermos como eles, nós os respeitamos e elogiamos o valor que eles dão à palavra. Isso é muito importante, a gente traz isso pra gente, a gente pega esse pouquinho deles lá,
tá? E os continuistas, que a gente crê como, né, boa parte, que são moderados, que são equilibrados, que os dons realmente são ali conforme aquilo que nos ensina a palavra, mas de forma alguma compactuamos com os continuistas, muitos deles pentecostais e todos aí desse movimento neopentecostal, que, como eu falo para vocês aqui, para mim, para a nossa igreja, é um movimento totalmente herege. As igrejas neopentecostais, eu digo para vocês, não frequentem igrejas neopentecostais. Você quer saber quais são as igrejas neopentecostais? Dá um Google aí, faz uma pesquisa e o Google vai te dizer quais são as igrejas neopentecostais. Cuidado com algumas igrejas pentecostais, tá? Nessas que tem exageros, para você saber também quais são as igrejas pentecostais, você dá um Google da mesma forma, tá? As igrejas reformadoras também, enfim, como não compromete a salvação, essa questão dos dons, são igrejas geralmente boas para você frequentar, tá? Igrejas reformadas, tem uma boa base bíblica, bons estudos bíblicos, pessoas realmente bastante capacitadas, né, por justamente ter lá a palavra de Deus como base. Mas eu digo para você, sobretudo, procure uma igreja bíblica. E a igreja bíblica não tem como, aí não é a questão do Google, tá? Você pode até dar um Google para você, vai ver o que seria uma igreja bíblica. Eu acredito que vai ter boas informações quanto a isso. Mas para você conhecer a igreja bíblica, você tem que conhecer primeiro a Bíblia. Então, faça isso, leia a palavra, estude a palavra, examinai as escrituras, ter cuidado nelas da vida eterna, são elas que de mim testificam, disse Jesus, e procure uma igreja que realmente seja uma igreja bíblica, que pregue conforme a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Tá bom, meus irmãos? A gente vai ficando por aqui, peço você que possa estar curtindo aí, deixando seu like, fazendo seu comentário, ficou com alguma dúvida? Faz as perguntas aí, coloca aí, a gente vai responder todas. Compartilhe o máximo para o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais. Nos ajude a levar o evangelho, a palavra de Deus, a tantas pessoas que precisam. Tá bom? Um forte abraço para você. Deus abençoe você e sua família. Fiquem todos na graça, na paz, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.